Alô, amigos do Confraria Vitória, é um prazer muito grande conversar um pouco com vocês, contar um pouco da história do Vitória, contar também um pouco da nossa história profissional. Nosso sangue é vermelho e preto, brother. Vitória, Vitória. Olha, eu acho que a maior contribuição para o Esporte Clube Vitória e, consequentemente, para o torcedor rubro-negro, foi a criação do programa Grito Rubro-Negro. E por quê? Principalmente para os mais jovens, não sabem, na verdade, a dificuldade que era o Vitória nos anos 60, nos anos 70 e também nos anos 80. Porque pouco se falava de Vitória. Pouco se enaltecia o Vitória. A partir do instante em que José Taide, na época, diretor da Rádio Cultura da Bahia, isso em 1987, José Taide chegou para mim e falou: Lavínia, você tem uma boa clientela, você é setorista do Vitória, por que você não cai na praça e vende e lança um programa? Aquilo eu comecei a maquinar. E de repente começou pelo nome, Grito Rubro-Negro. Era um grito, eu até digo que era um grito de liberdade, de dizer que o Vitória existe. Então o grito surgiu por isso aí, pela necessidade de se gritar: eu sou Vitória, o Vitória é um clube, o Vitória tem uma grande torcida. Alguns companheiros de imprensa diziam para mim: não dou 3 meses. O programa hoje, graças a Deus, tem 27 anos. Eu costumo dizer que já nasceu com o selo da qualidade do torcedor do Vitória. E o Grito Rubro-Negro acompanhou e patenteou esse selo que, sem dúvida, representa muito para mim, eu acredito, para muito torcedor do Vitória que tem orgulho em ouvir aos sábados e aos domingos o nosso programa Grito Rubro-Negro. Dentro do Vitória, eu posso dizer o que o Grito Rubro-Negro já fez. Eu me recordo quando o Nilton Mota assumiu o Vitória, um ano e pouco depois, o Vitória tinha uma competição internacional na Argentina com o time mirim. E ali eu tive a ideia de fazer o seguinte: Mota, coloca os garotos com o uniforme do clube, faça uma urna e no jogo peça para que o torcedor colabore. E eu fiz a campanha: com R$1 você leva o Vitória ao Mundial. E o Vitória foi, por R$1 de cada torcedor na arquibancada. Esse programa realmente demonstrou a força e levamos uma categoria mirim do Vitória à Argentina com R$1. Vitória, Vitória. Eu acho que o Vitória precisa mudar, primeiramente, o método de trabalho, tá? Primeiro, se pautar em como contratar. Eu acho que o Vitória precisa, primeiramente, ir no mercado, colocar olheiros, tá certo? Não diga assim olheiros apenas de divisão de base. Eu acho que o próprio profissional aqui do Vitória tem que sair e começar a pesquisar e dar um basta a empresário. Eu acho que uma coisa que eu faria se fosse presidente do Vitória seria, na verdade, retaliar alguns empresários. Às vezes, a gente critica a direção, mas não sabe a dificuldade o que é. Porque eu já vi aqui no Vitória jogador chegar, ser apresentado e à tarde bater retirada. Porque o empresário encontrou uma coisa melhor. Essa que é a grande realidade, tem que ter coragem para dizer. Eu, se fosse presidente do Vitória, iria criar dificuldade para o empresário realmente levar vantagem do Vitória. Eu acho que até no Vitória se contratou muito jogador por VT. Os melhores momentos, coloque também os piores momentos. Agora, cabe ao dirigente
valorizar o dinheiro do clube, porque se fosse do bolso do dirigente, eu tenho certeza de que ele iria pensar 10 vezes antes de fechar qualquer tipo de contrato. Eu acho que na divisão de base é do menino que se faz o homem. Penso eu que o Vitória poderia, em suas categorias de base, trazer ex-atleta, jogadores que vestiram e que honraram a camisa do Vitória para dar conselho, aconselhar, mostrar, na verdade, a cada um atleta da base quem foi um exemplo. Romeninho Xerife, quem foi o André Catimba, quem foi um Bigu, quem foi um Petkovic, e por aí vai. Porque o Vitória teve inúmeros craques. Quem foi um Vampeta? Por que não trazer um Vampeta aqui, que é um jogador referência da divisão de base? Um Paulo Isidoro, um Dida, um Bebeto. O Vitória... Uma coisa que eu mudaria também é a questão da medalha Artênio Valente. Eu acho que tem gente que faz muito pouco e recebe uma homenagem antecipada. Como tem gente que faz muito e nunca foi homenageado pela direção do Vitória. Isso eu também mudaria. Eu acho que no Brasil eu sou o setorista mais antigo cobrindo um clube de futebol. Eu tenho exatos 30 anos cobrindo o Vitória aqui dentro da Toca do Leão. Então eu conheço bem o Vitória, não conheço toda a história do Vitória, porque o Vitória, como eu costumo dizer no Grito Rubro-Negro, esse clube é gigantesco e tem uma história fantástica. Em 1992, o Vitória estava no módulo amarelo, iria jogar uma partida decisiva na Fonte Nova contra o Paraná Clube. Vitória praticamente ali voltando, né, para ganhar aquele título na Fonte Nova, com quase 70 mil pessoas no estádio Otávio Mangabeira. Nesse período eu passei 7 meses na Rádio Sociedade da Bahia. O ingresso era vendido, inclusive, na boutique do clube, lá em Piatã. Eu fui. Fiz lá minha matéria, que não sei o que, numa boa. Quando acabou a matéria, Manuel Messias, meu companheiro da Rádio Sociedade, passou para me pegar. E de repente, quando o Messias entrou, estava na sala o ex-presidente do Vitória, seu Paulo Carneiro, o grande Valtércio Fonseca, meu amigo Ivan Carilo Pinto. E lá, na verdade, já tinha, eu não digo Ivan porque não bebe, mas já tinha ali gente do Vitória comemorando o título frente à equipe do Paraná, por antecipação. Como eu também já ouvi, não digo que vi, mas já ouvi de que o Vitória já perdeu títulos em mesa de jogo. O Vitória já perdeu o campeonato, torcedor, com o jogador dengado. Tá? Aqui na Toca do Leão, já houve inclusive um problema que foi contado e é verídico, até porque o próprio jogador nunca desmentiu de Edilson querer aqui partir para agredir o treinador Evaristo Macedo e naquela ocasião deu até tiro na toca. Uma outra coisa que eu também já vi é dirigente interferir na escalação do time. Vitória e Flamengo pela Copa do Brasil, quando Vitória tinha um time da zorra, era um timaço para ser campeão, mas Aguinaldo Lins era o treinador. Mas ali, o presidente do Vitória na época achou que Aguinaldo Lins teria que colocar no time Vampeta. E deu o quê? Ali sabe o que foi? Arrogância e prepotência. Por isso que Vitória não galgou nada, tanto no jogo contra o Paraná Clube, bem como na Copa do Brasil. Chato. O brother torcedor é chato. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou 100% emotivo, sabe?
Falar em vitória até me emociona, para você ter uma ideia, tá? Sofro quando o Vitória perde. Eu sou um torcedor que, na verdade, não aguento gozação, por isso que eu não gosto dos outros. Jogo inesquecível, eu tive alguns, mas eu vou lembrar de um jogador fantástico que começou no Vitória, eu vi nascer aqui no Vitória. Quem descobriu Alex Alves, quem avaliou Alex Alves, o saudoso Alex, foram dois profissionais, Melquisedeque dos Santos e Alberto Leguelé. E para mim, o meu jogo inesquecível dos anos 90, sem dúvida, foi aquele jogo da noite de quarta-feira, quando Alex Alves arrebentou diante da equipe do Corinthians. Para mim foi uma coisa altamente marcante na minha vida como torcedor do Vitória. Sem falar no título de 1972, dado por um ex-grande presidente, que para mim também é saudoso, Raimundo Rocha Pires, que me emocionava quando adentrava na Fonte Nova e dava a volta olímpica com a sua calça vermelha, a calça preta e a camisa vermelha e seu lenço lá. E o torcedor do Vitória, todo ele, fazendo festa. Superstição é o seguinte, eu não gosto de passar por debaixo de escada. Aí eu sou supersticioso mesmo. Já tive algumas assim de repetir camisa, de assim, porra, o Vitória ganhou a semana passada, eu vou com essa camisa de novo. Até na minha súmula, diz assim, pô, eu vou escrever com a tinta preta, tá? E na maioria, na minha agenda, minha tinta geralmente é preta. Dificilmente eu uso a tinta azul. Tradição de família, você pode até rir, torcedor. Costumava-se dizer o seguinte, a ovelha negra da família, talvez seja eu. Porque meu pai era Bahia Roxo. Minha mãe não, nunca se meteu em futebol. Mas meus irmãos, todos torcem pro rival. E eu escolhi o Esporte Clube Vitória. Eu sou uma ovelha rubro-negra, aí sim. Vitória, Vitória. É o torcedor. O torcedor ajuda, o torcedor participa, o torcedor cobra. Para mim, realmente faz a diferença. É um torcedor que eu costumo dizer, é diferenciado. O Vitória ganha um jogo importante, nem parece que ganhou. Nem parece, porque o torcedor do Vitória é mais centrado. Eu penso assim e verifico nas ruas. Eu não vejo buzinaço. É cultura do torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória é mais moderado, certo? Eu acho que o torcedor do Vitória sabe comemorar. Sabe comemorar. Agora, ao mesmo tempo que elogio e digo que o torcedor é razão, o torcedor tem que ser mais participativo. Eu acho, e aqui a crítica é construtiva, temos hoje agora mais torcedor de rádio do que torcedor de arquibancada. Isso aí para mim não representa o verdadeiro torcedor do Vitória. E eu digo a você, eu conheço o torcedor do Vitória e não é da agora. Será que a arquibancada do Barradão vai lotar um Vitória perdedor quando era no passado, nos anos 60, nos anos 70, quando se tinha público de 30 mil, 40 mil, 50 mil torcedores do Vitória? E hoje eu vejo aqui um campeonato brasileiro, o torcedor não ajudar, não se associar ao Vitória, também para se associar, falta também um trabalho de marketing e que o Vitória peca muito também nesse sentido. Vitória, Vitória. Eu vou começar falando para os mais jovens de personagens, torcedores do Vitória, numa época em que o Vitória não tinha uma concentração, o Vitória não tinha uma lavanderia,
O Vitória não tinha um refeitório, o Vitória não tinha nada. O Vitória era um clube sem teto, que até alguns clubes também aqui sem teto. O Vitória hoje tem teto, o Vitória tem casa própria, mas na época o Vitória não tinha. O Vitória concentrava, o Vitória treinava no Bonfim, o Vitória treinava em Candeias, o Vitória treinava no campo da Polícia Militar na Pituba, o Vitória treinava no campo Unidos de Brotas, quem não sabe onde hoje funciona a Ceasa, no Ogunjá. O Vitória tinha uma concentração ali, uma casa alugada, e treinava lá embaixo. Esse era o Vitória. Mas tinha um torcedor da época, que está vivo, graças a Deus, Alvio Barriga Mole, aposentado, graças a Deus, pela Sudene. Na época, ele pegava todo o material do Vitória e levava para a sua residência para lavar calção, meião e camisa do Vitória, porque o Vitória não tinha lavanderia, tinha nada. A divisão de base não é apenas ter o material para treinar, não, mas ter um suplemento alimentar que é importante. E nós conseguimos, eu vou dizer nós, porque foi através do nosso programa Grito Rubro-Negro que colocamos aqui algumas pessoas que ajudaram e ajudam o Vitória. Um exemplo, o pão, na época, era da panificadora Bola Verde. As frutas até hoje, Bonitinho da Ceasa fornece a divisão de base do Vitória. Então eu sugiro Manuel de Jesus, Bonitinho, certo? Para receber também esta, eu digo uma homenagem, porque não deixa de ser uma homenagem a um torcedor que eu considero também símbolo do Esporte Clube Vitória. Eu quero agradecer a todos vocês da Confraria Vitória. Desejo de coração boa sorte. Tenha certeza de que eu estou aqui para contribuir, para ajudar no que for possível. Eu não tenho intimidade com vídeo. A minha intimidade, eu me sinto mais à vontade com áudio, tá? Mas eu quero agradecer. Tenho para contar um pouco da nossa história no rádio, do nosso programa Grito Rubro-Negro, 27 anos no ar. E sempre falar do Vitória é bom, pode ter certeza. Vir à Toca do Leão é tão legal, é uma paz de espírito. Quando a gente chega nesse complexo da Toca do Leão e vê o nosso santuário, nosso barradão, quando a gente chega lá em cima e vê a concentração Vidigal Guimarães, é coisa para a gente ter orgulho de bater no peito e dizer, ó, eu sou Vitória, brother. Vou fechar dizendo o seguinte, vamos mais do que nunca viver, amar e encarar a grande realidade desse clube centenário que se chama Vitória. Tchau, minha galera, um abraço, muito obrigado. Mostra o teu valor no campo da luta, tu és o melhor, o teu pavilhão tem feitos de glória, Vitória.